Fala, meus abençoados do YouTube. Tô aqui pra falar de coisa que importa. E decidi gravar pro YouTube porque o Instagram, assim, gente, eu falo demais e aí o vídeo fica tipo com 5 minutos. Eu falei, não, eu vou gravar pro YouTube mesmo, porque aí eu falo e eu posto, sei lá, cortes no Instagram. Hoje eu quero falar com algo que tem mexido comigo e que com certeza vai mexer no seu coração aí. A gente vai conversar aqui, tá? Nós é irmão em Cristo, nós é amigo, então tamo junto. O que eu quero falar aqui é basicamente sobre distrações, sabe? A gente vive em uma época que é muito fácil a gente se distrair. Tipo, celular, rede social, trabalho, rotina, estudo. A gente acaba sendo tão ocupado na nossa rotina do dia a dia que certas coisas vão se tornando ídolos no nosso coração. E a gente passa o dia inteiro se ocupando a nossa mente com tudo, menos com a presença de Deus, que é o que mais importa. E eu não sei vocês, mas quando eu me distraio demais e eu acabo, sem perceber, me distraio. Tipo assim, quando o diabo não tem mais coisas pra usar contra a gente porque os nossos pecados antigos foram perdoados, isso eu digo pra quem já é cristão, mas o diabo usa coisas pra nos distrair. Quando eu me distraio demais, meu coração se afasta de Deus. E aí eu acabo esquecendo, é muito fácil a gente esquecer da grandeza dele e esquecer como ele é poderoso, santo e perfeito. E tipo, aqui é a questão, Deus é o criador do universo. Ele é maior do que qualquer coisa que a gente pensa e imagina, tipo, vai muito além do que o nosso cérebro pequeno pode entender do que é, tipo, a grandeza de Deus, a glória dele, como ele é poderoso. Só imagina, em Êxodo 33:20, a gente vê como a glória de Deus é tão intensa, tão pura, que Moisés não podia ver totalmente, tipo, não podia, porque Deus fala, Jesus, e Deus fala, mas você não poderá olhar diretamente para minha face, pois ninguém pode me ver e continuar vivo. Tipo assim, vocês estão entendendo isso aqui? E aí, mesmo assim, mesmo ele sendo tão glorioso e tão grande, ele ainda deseja estar perto de nós. Porque para proteger Moisés, ele protege ele com a mão poderosa dele, sobre a fenda da rocha e tal. E tipo assim, sabe? Ele deu os pulos dele. Moisés falou com Deus através de uma nuvem. Moisés, nessa passagem, pode falar com Deus através de uma nuvem. Só que Jesus veio e o véu foi rasgado. Então a gente não tem mais essa separação que tinha do santo dos santos entre os povos e a presença de Deus. E, cara, eu acho que a gente não entende a dimensão que isso tem, sabe? Porque nós podemos estar diante da glória de Deus, não por merecimento, mas porque Jesus pagou o preço por nós. Mas a questão é, quando a gente tá distraído, a gente perde o foco. A gente começa a olhar tudo ao nosso redor e a gente esquece que a gente tem acesso à presença do Rei do Universo. E sabe, ser bem sincera com vocês, eu passei uns dias, quase uma semana sem fazer devocional, porque a minha rotina tá sendo muito corrida. Eu comecei a trabalhar e eu acordo muito cedo e eu tava me ocupando com coisas de trabalho e distrações e aí preocupações, e a gente acaba esquecendo de coisas que o Senhor já afirmou nos nossos corações, mas não em questão de futuro e outras coisas, mas assim, quem Ele é, sabe? Que Ele é um pai, que Ele cuida da gente, que Ele quer estar perto de nós, sabe? E a diferença é grande quando a gente para de ser sensível à voz de Deus e buscar Ele, porque é muito fácil a gente se distrair hoje em dia. Eu comecei a me perder nos meus próprios pensamentos. Eu tava falando até com umas amigas minhas e nos meus cochilos da tarde, tipo assim, de 1h30, eu tava tendo sonhos, assim, sonhos que é como se meu cérebro estivesse processando tanto pensamento que eu não tava colocando aos pés de Jesus, sabe? Eu não tava orando sobre aquilo verdadeiramente, no sentido de processar todos esses pensamentos, não dentro de mim, mas jogar tudo pra fora, sabe? Porque eu tava tão ocupada com tantas coisas na minha cabeça que nem eu mesma tava aguentando. Até eu dormindo, tava tentando controlar tudo.
Então, sabe, dá pra você entender que a gente carece de Deus? O nosso corpo responde isso. Mano. Então a gente tem que ter muito cuidado pra não dar atenção às coisas do mundo, coisas terrenas, pensamentos terrenos, sabe? Então eu quero desafiar você hoje, tanto você como eu mesma, porque isso tem que ser uma busca diária, uma luta diária. Volte o seu coração pra Deus. Volte o seu coração pra Deus. Não permita que as distrações tomem o lugar que pertence a Ele no seu coração, sabe? Quando a gente coloca Ele em primeiro lugar em nossas vidas, tudo começa a ser transformado. Os nossos pensamentos vão ser transformados, as nossas ações, como nós agimos em cada tarefa que nós fazemos, sabe? Tudo vai ser filtrado por Ele. Porque o Espírito Santo nos enche de paz, nos guia, meio ao caos da rotina que a gente não consegue processar. E eu entendi isso perfeitamente porque o meu cérebro não estava aguentando isso. Você está se distraindo com coisas que não são importantes, que se você parar para analisar, sabe, não é importante. Volte para a presença de Deus agora. Se você for ficar esperando por vontade, não dá. Então, assim, volte para a presença de Deus. Se for necessário, você chora, você conversa, você fala: Deus, olha, desculpa porque eu tava distraída e eu não conseguia mais ouvir o som da tua voz, sabe? Então, seja sincera com Deus. Seja sincera, porque Ele conhece o seu coração. Você não precisa se sentir culpado ou culpada porque você não fez devocional ou porque você se distraiu, cara. Não, se arrependa e, tipo, caia aos pés de Jesus e diga: não, eu não consigo sem o Senhor, eu sou totalmente dependente e, cara, se necessário, chore. Porque eu acho que, assim, nos tempos de hoje, o ser humano tá tão cheio do ego, do próprio ego, que parece que Deus, a gente dá, tipo, o mínimo da gente pra Deus. Sendo que a gente tem que dar o nosso tudo, a gente tem que ser sacrifício vivo todos os dias, né? Cultuar a Deus todo momento. Então ele é digno de toda a honra, toda a glória, sabe? Ele é digno de toda a adoração do nosso corpo. Ele é digno. A gente não tem noção do quanto ele é digno. Nossa, Deus é maravilhoso, gente. Essa palavra aqui é viva, essa palavra da vida, de verdade, sério. Então, que nós possamos viver para ele todos os dias e que a gente não deixe as distrações tomarem o lugar que Deus tem na nossa vida. No fim das contas, só Ele pode nos dar a verdadeira direção e paz. Porque, gente, olha, em nome de Jesus, essa semana os meus cochilos da tarde vão ser abençoados e eu vou estar em paz, porque o Senhor vai sondar os meus pensamentos. Enfim, fiquem com Deus. Espero que essa palavra tenha lhe edificado, porque me edificou e Cristo vive.